Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E na rede vizinha tem um herege chamado G.C. Cardoso, que é um apologista protestante que pretende refutar a Igreja Romana e, por tabela, a Igreja Ortodoxa, visto que muitas doutrinas que a Igreja Romana conserva são dogmas ortodoxos e que ela conservou esses dogmas ortodoxos, e o que prova que essa igreja fazia parte da igreja ortodoxa. Mas ouçamos o que o teólogo G.C. Cardoso tem a nos dizer sobre a maternidade divina. Heresias introduzidas no cristianismo em ordem cronológica, parte 2. No ano 431, Maria é proclamada Mãe de Deus, sendo desenvolvida a partir daí a sua adoração. Muito bem. Então vocês ouviram o que o G.C. Cardoso falou. Ele disse que o dogma da maternidade divina, que Maria se tornou Mãe de Deus, foi criado no ano 431, na verdade 430. E aí ela passou a ser adorada. Ele comete erro básico. A maternidade divina não foi inventada no ano 430. É um dogma, sempre foi crido pelos cristãos. Sempre foi crido. Ora, se Jesus é Deus, é logo que Maria é Mãe de Deus. Jesus é homem verdadeiro? É homem, mas ele é Deus também. Ele deu provas abundantes no Evangelho, os padres da igreja dizem isso, os padres antenicenos, que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Não são dois seres distintos e separados. São duas naturezas numa pessoa só, que é a pessoa de Cristo. Ora, Isabel, quando ouve a voz da Virgem Maria, ela fala: de onde vem a minha honra de receber a mãe do meu Senhor? Os judeus só chamavam de Senhor o próprio Deus. Então, Isabel está confessando que aquele feto no ventre da Virgem Maria é o próprio Deus. E também Isaías 7,14 diz que ela dará à luz um filho e será chamado de Emmanuel, Deus conosco. A gente prova, o profeta prova que Jesus é Deus. Ou seja, se ela é mãe do Jesus homem, não tem como dizer que ela não é mãe do Jesus que é Deus. Porque o Jesus homem e Jesus Deus não são dois seres separados. É o mesmo ser, é o mesmo Jesus, é o mesmo Logos, um só. O Logos, ele é ao mesmo tempo Deus e homem, sem separação, sem mistura, sem confusão, mas um só ser. As duas naturezas estão unidas em Jesus Cristo, a humana e a divina. São duas naturezas e desde que elas se uniram, elas não se separam nunca mais. Então, se Maria é mãe da humanidade do Cristo, por conseguinte, essa humanidade está ligada de forma indissociável e inseparável à natureza divina. É lógico, é óbvio que ela é mãe de Deus. Isso sempre foi crido pela igreja cristã. Talvez seja novidade para o G.C., que separa Cristo em dois seres distintos, um que é Deus e o outro que não é Deus. Mas, então, quem redimiu o G.C. na cruz? Quem o resgatou? Foi Jesus homem? Um homem não pode resgatar porque ele é finito, não tem poder para isso. Uma criatura não teria. A não ser que esse Jesus, homem que morreu, é o mesmo Deus unido à sua humanidade. Então G.C. é um herege, porque ele nega a maternidade divina, porque ele nega que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Vamos aqui. Aí ele disse que as imagens surgiram tardiamente. Ouçamos. No ano 500, começa a ser tolerada a imagem dos santos nas igrejas. Bom, vou mostrar aqui as imagens. A primeira
da segunda metade do século II. Essa aí da Virgem com o menino e o profeta, que alguns dizem ser Balaão, está aí, nas catacumbas. Então ele disse que as imagens surgiram nos templos tardiamente, mas nas catacumbas nós já tínhamos imagem, como vocês podem ver aí. Essa aqui do século III, mais uma do século III, outra do século III, como vocês podem ver. Então, ou o Gessé está de má fé, ou ele é um ignorante nessas questões. Aí ele disse que a unção dos enfermos, que ele chama de extrema-unção, foi inventada tardiamente também pelo Papa Félix IV. No ano 528, Félix IV, bispo de Roma, institui o rito da extrema-unção. E aqui eu vou mostrar para vocês, na literatura patrística, que a extrema-unção já está nos padres da igreja. Então eu vou citar aqui a tradição apostólica de Santo Hipólito de Roma. Tá? E a numeração aqui é do texto latino, tá? Então, para quem tem essa edição, é a edição do texto latino, que se encontra na página 18, tá? Na página 18, tá vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Esse em negrito aqui, 18, é o número da página nos manuscritos em latim, ou da edição de onde foi retirada, né? E os números pequenos aqui é o número das linhas. Muito bem. Hipólito de Roma, do século III, tá? Do século III. Ele diz: se alguém oferecer azeite, consagre-o, como consagrou o pão e o vinho, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo espírito. Dê graças, dizendo: assim como santificando este óleo, com o qual ungiste reis, sacerdotes e profetas, concedes, ó Deus, a santidade aos que são com ele ungidos, e aos que o recebem, assim proporcione ele consolo aos que o provam e saúde aos que dele se servem. A unção dos enfermos no século III. Temos também ali São João Crisóstomo, tá? No livro sobre o sacerdócio. São João Crisóstomo, que morreu no ano 407. Portanto, ele viveu a maior parte no século IV. São João Crisóstomo, no livro 3, sobre o sacerdócio, nós encontramos, ele cita a Epístola de São Tiago. Está alguém enfermo, diz a Escritura, entre vós? Chame os presbíteros da igreja e rezem sobre ele, e depois de ungí-lo com azeite, no nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Ademais, os pais naturais pouco ou nada podem fazer em favor de seus filhos, quando ofendem algum personagem poderoso ou da terra. Os sacerdotes, no entanto, nos reconciliam muitas vezes, não já com magistrados ou imperadores, senão com o mesmo Deus, irritado contra nós. Então aqui, mais uma vez, a unção dos enfermos, que foi citada por São João Crisóstomo. Tá? A unção dos enfermos, que ele cita a Epístola de São Tiago. Purgatório. Vamos ouvir o que ele fala. No ano 593, foi introduzida por Gregório
Gregório o Grande, a doutrina do purgatório. Ele diz que o purgatório foi inventado por São Gregório Magno. Se o pastor que diz que é graduando em história, pastor não, né? O professor de teologia, pelo menos ele se apresenta assim. Se ele tivesse lido, e ele é graduando em história, está na biografia dele, se ele se desse ao trabalho de ler o livro do Jacques Le Goff, ele não teria falado uma barbaridade dessas. Mas enfim, o que a gente vai esperar de protestante desavisado, desses protestantes que pipocam por aí? Eu não espero nada. Aí ele fala também sobre a missa. Fala que a missa foi uniformizada por São Gregório e tudo mais. Enfim. Mas a missa não foi uniformizada porque, veja bem, havia o rito mozárabe na Espanha, o rito ambrosiano na Itália. Então, não houve essa uniformidade como ele pretende. E ainda o Gessé, ele vai falar sobre ainda no início do século VII, que o Papa, ali no século VII, graças ao Focas, ele se tornou o Bispo Universal. No ano 607, o imperador assassino Focas na verdade é Focas que se pronuncia, dá ao bispo de Roma o direito de primazia universal sobre a cristandade, depois do segundo concílio de Constantinopla, e aí é o começo do papado. O que não é fato, porque o próprio São Gregório Magno amaldiçoou, disse que é maldito aquele que se faz um bispo superior, que é chamado de bispo universal, né? Nesse sentido que é o bispo que manda nos outros bispos. Então tá aí, refutado as heresias e os erros do Gessé Cardoso. Gostou? Curta, comente e compartilhe.